O que é espiritismo? Você sabe a diferença entre espiritismo e espiritualismo? A resposta dessas e de outras perguntas você vai ver agora aqui no programa Diálogo Espírita que está começando. Meu convidado de hoje é Adail Arruda, que trabalha no Grupo de Assistência Mediúnica e vai conversar conosco sobre espiritismo, religião e espiritualidade. Tudo bem, Adail? Tudo bem. Prazer recebê-lo, viu? Muito obrigado. Prazer é nosso. Adail, eu queria pedir para você, antes de nós começarmos, fazermos uma prece inicial, pode ser? Pois não. Mestre, amigo e amado Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos à disposição de transmitir um pouco dos teus ensinamentos contidos nos teus evangelhos. E assim, bom mestre, contando com orientação e ajuda dos nossos guias e mentores espirituais, para que torne as nossas palavras simples e esclarecedoras, passamos a palavra para a irmã que está dando início ao trabalho na tarde de hoje. Assim seja, né, Adail? Adail, espiritualismo e espiritismo, qual a diferença? Espiritualismo é aquilo que todo ser humano que acredita numa vida pós-morte, ele é espiritualista. Todas as religiões que acreditam numa vida pós-morte, caso são a maioria, se não a totalidade, de maneira diferente, mas sempre acredito, eles são espiritualistas. Já espiritismo é uma doutrina dos espíritos. Agora, como a gente pode especificar o religioso todo, ele é um espiritualista, todo ele? Todo religioso é um espiritualista, porque todo religioso acredita de alguma forma na vida pós-morte. Quer dizer que não pode ter um espiritualista que não tenha religião. Pode? Pode, sim. É bastante que ele, embora não seja religioso, mas ele aceite e acredite o princípio da continuidade da vida pós-morte. Ele é um espiritualista. Agora, daí, o espiritismo ou religião espírita é apenas mais uma religião? Eu gostaria de retificar um caso que Allan Kardec, na codificação da doutrina dos espíritos, quando ele escreveu, codificou o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, no seu prefácio ele coloca: se um dia a doutrina dos espíritos fosse chamada de religião, seria pelos seus opositores. Porque na realidade ela não é simplesmente uma religião. Ela é o Consolador prometido que Jesus nos mandou para ficar conosco para sempre. Ela é a doutrina dos espíritos. Agora, falar que se é espírita kardecista, isso é correto? Olha, só existe um tipo de espírita. Ou é espírita ou não é espírita. Kardec foi um codificador que organizou a doutrina dos espíritos. E ao organizar, ele deu esse título. Para não se confundir com o espiritualismo, ele disse: daqui por diante está fundada a doutrina dos espíritos e seus seguidores serão chamados de espiritistas ou espíritas. Ora, se ele denominou toda aquela doutrina, todo aquele princípio religioso que não seguir a sua codificação, não é espírita. Pode ser, sim, trabalho com os espíritas, pode ser algo feito junto com eles, mas não é espírita. Espírita só é um, e não existe espírita kardecista, porque ele não pregou o kardecismo. Ele pregou ou ele codificou a doutrina dos espíritos. Agora, existem algumas religiões que não são, né, da doutrina espírita, mas que utilizam a nomenclatura de centros espíritas. É verdade. Como nós falávamos, nem tudo que se trabalha ou se usa os espíritos é espiritismo. Existem todas essas culturas afrodescendentes que usam os espíritos. Os índios tinham doutrinas com espíritos, mas não é espiritismo. Então é muito comum a gente ver falar de umbanda espírita
Um bandista é espírita. Ou é um bandista ou é espírita. Isso não está sendo nenhuma crítica a um bandista, não. Ele tem as suas leis, as suas normas, as suas regras, mas não é espírita. Ele se diz espírita para confundir aqueles leigos que não conhecem o princípio. Mas ele ou é um bandista ou é espírita. Não tem como ser os dois. Não tem como ser os dois. E hoje nossa dica de leitura é O Homem que Conversou com os Espíritos, de Gesiel Andrade. Está aqui, você pode encontrar essa opção de livros e muitas outras na livraria da Federação Espírita Pernambucana, na Encruzilhada. Mas voltando ainda naquela questão do bloco anterior, onde nós falávamos dos indígenas, dos afrodescendentes que trabalham com os espíritos, eles não são espíritas, mas eles são espiritualistas? Sim, são espiritualistas. Como nós falamos anteriormente, todo aquele que acredita numa vida futura, ele é um espiritualista. Todo aquele que cultua qualquer culto espírita ou com espíritos é um espiritualista. Então o umbandista, os afrodescendentes, os índios são espiritualistas. Agora não são espíritas, porque para ser espírita ele deveria seguir a codificação escrita por Allan Kardec. E falando de espíritos, todos os espíritos são espíritas ou não? É uma pergunta bastante interessante. Muitas pessoas confundem espíritos com espíritas. Nós, ao desencarnarmos, nós continuamos com a nossa individualidade. E como na Terra temos várias religiões, religiões católicas, evangélicas e assim por diante, nós vamos para a espiritualidade mantendo a nossa individualidade também religiosa. Então, nem todos os espíritos são espíritas. Complexo, né, Ade? É complexo. Principalmente porque é muito confundido. É verdade, gente, tem que ter bastante cuidado com isso. Muito cuidado, porque pode, inclusive, se apresentar em reuniões mediúnicas espíritas, espíritos que não sejam espíritas. Olha só. Eles podem apresentar. Dom Helder continua dando mensagem em vários centros espíritas. E Dom Helder é católico. É católico, é verdade. Uma vez nós presenciávamos uma reunião onde ele deu uma comunicação e ele chegou a dizer: olha, eu acho que aqui a coisa vai bagunçar. E se perguntou ele, mas por que, Dom Helder? Ele disse, porque para mim, como católico, já foi difícil me comunicar, imagine com um evangélico que está aqui junto de mim querendo falar. Então, observem, os espíritos continuam com a sua individualidade. Exatamente. Agora, um espírita, é uma pessoa que professa a religião espírita e quando desencarnar, nesse caso, ele vai ser um espírito espírita? Provavelmente sim. Como nós falamos anteriormente, a individualidade de cada um é mantida. Se eu tenho uma consciência da religião espírita ou da doutrina dos espíritos como uma verdade, como um objetivo a seguir, ao chegar na espiritualidade, provavelmente eu vou dar continuidade a essa minha maneira de pensar e de ser. Eu continuarei a estudar, a pesquisar, a desenvolver trabalhos dentro da doutrina dos espíritos. O importante é ter fé. Esse é mais importante. Por quê? Na realidade, a religião não tem nenhuma importância. O importante é se eu sou bom ou não, o que eu faço de bem. A importância é ter fé, realmente. É acreditar, aceitar, saber fazer o que é bom. E respeitar justamente a escolha de cada um. Né? Esse é um fato muito importante. Nós devemos aprender a respeitar a opinião, as religiões de cada ser humano. As diferenças têm que ser respeitadas. Porque não faz diferença se você é espírita, católico, evangélico ou qualquer outra doutrina. O espiritismo é uma das mais novas. A doutrina dos espíritos tem 157 anos de codificada. E já existe religiões com mais de 1000 anos. Mais de 2000 anos, religiões que antecedem a Cristo. Qual a importância de ser espírita? Simplesmente ele está tendo uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre a vida. É a forma de entendimento que cada um vai ter, né? Desde que pratique o amor ao próximo e mantenha a sua fé. E mantenha a sua fé. Foi Leonardo Boff, conta que uma vez participava de um congresso junto com o Dalai Lama e perguntou a ele qual a melhor religião.
E o Dalai Lama olhou para ele e disse: aquela que lhe fizesse sentir melhor, aquela que fizer a sua reforma interior. E ele ficou meio desconcentrado, porque ele esperava que o Dalai Lama dissesse que fosse o budismo ou outra coisa qualquer, mas ele disse: não importa qual religião que você tenha, o importante é que você pratique, independente da religião. Cultive e pratique a religião que a sua família, que a sua cultura lhe ensinou. Adail, e com relação aos tratamentos espirituais? Eles são espíritas, eles são espiritualistas? Como defini-los? Olha, a questão de tratamento é algo que precisa ser muito bem analisado. A doutrina dos espíritos tem como princípio básico ela ser uma doutrina científica de estudos filosóficos com bases científicas e fim religioso. Na hora que ela dá esta abertura de ser uma doutrina filosófica com princípios científicos e base religiosa, ela nos dá a condição de analisar tudo isso. Porém, a maioria dos tratamentos praticados nas casas espíritas, elas não são doutrina espírita, são simplesmente tratamentos com espíritos. Tratamentos sérios, tratamento onde eles utilizam-se de espíritos esclarecidos, ajudam, tratam, mas a doutrina é educação, não é tratamento. Há poucos anos atrás, nós tivemos uma visita de uma médium russa que não era espírita, se dizia inclusive agnóstica, mas ela fazia curas espirituais. Só que quando ela veio ao estado de Pernambuco, ela não estava mais executando as curas. E então um repórter perguntou a ela qual a razão dela ter parado com as curas. E ela simplesmente explicou: eu descobri que estava curando o corpo e não curava a alma. A doutrina espírita tem por finalidade nos educar, para que a gente possa evoluir e possa conseguir a nossa cura através da reforma interior. Claro e necessário, que ainda precisamos da cura material. É aquele ditado popular que diz: saco vazio não se põe em pé. Se a pessoa está com fome, precisa se alimentar. Se a pessoa está com uma dor, precisa ser aliviado da dor. Mas não pode se resumir simplesmente a aliviar a dor. Além de aliviar a dor, ela tem que educar, tem que ensinar. Bezerra de Menezes, em um dos trabalhos de Bezerra de Menezes, Diálogo de Amor, ele diz o seguinte: o centro espírita deveria ocupar 95% do seu tempo nos estudos, porque é uma doutrina de estudos. E o dos 5% restante, ele ocuparia 3% nos trabalhos espirituais e 2% na caridade. Infelizmente, os centros hoje agem de uma forma diferente. Existem centros que ocupam 95% na cura do corpo, e esquecem de curar a alma. Eles não estão fazendo doutrina espírita. Estão utilizando espíritos, muitas vezes esclarecidos, sérios, porém não o princípio da doutrina espírita, que é da educação para a reforma interior. O espiritualista, seja religioso ou não, ele poderá ser um materialista? Essa questão é muito interessante, porque hoje em dia se confunde muito materialista com agnóstico, com ateu. O materialismo em si é aquele que dá um valor muito maior às coisas materiais do que às coisas espirituais. E nós vamos encontrar materialistas em várias religiões. São religiosos, são espiritualistas e não perdem o vínculo com o materialismo. Acreditam e dão muito valor às coisas materiais. Ainda tem aqueles que dizem: eu sou materialista graças a Deus, e com fé em Deus meus filhos também vão ser. Agora, a espiritualidade faz parte de todos os seres humanos? Sem dúvida. A espiritualidade faz parte de todo aquele que acredita numa vida posterior à morte. Existem aqueles que são agnósticos e que não aceitam de jeito nenhum. Acham que a vida se limita à matéria. É nascer, viver, morrer e ali terminou tudo. Essas pessoas realmente ainda estão no estágio inferior, que não aceitaram a realidade do espiritualismo. Mas é passageiro. Logo, logo eles vão descobrir que existe algo além da matéria.
E aí vão se questionar e vão tornar-se pessoas também espiritualistas. Agora, qual é a diferença entre o espiritismo e o espiritualismo? Nós falamos no início que Kardec, ao codificar a doutrina dos espíritos, ele citou bem que coisas novas precisam de palavras novas. Para não haver confusão com as palavras, todo aquele que seguisse a doutrina codificada naquele momento passaria a ser chamado de espiritistas ou espíritas, para diferenciar do espiritualismo, sendo o espiritualismo todo aquele que acredita numa vida pós-morte, o espírita é aquele que aceita a doutrina dos espíritos como verdadeiro. Por exemplo, nem todo espiritualista acredita ou aceita a reencarnação, mas todo espírita, ele aceita a reencarnação como verdade e como justiça divina. Caso não houvesse, não teria justiça divina. Aí está a diferença a principal diferença entre espiritualismo e espiritismo. No caso do ateu, do agnóstico, do materialista, mesmo se eles não desejarem, eles ainda podem ser espiritualistas? Com certeza. De que forma? É preciso a gente lembrar que Jesus, quando diz no Evangelho, nenhuma das ovelhas do rebanho do meu Pai estará perdida. A todos eles será dado o reino dos céus. O que é que isso significa? Todos nós estamos numa escola progressiva onde um dia atingiremos esse nível de progresso. Todos nós, ao reencarnarmos na Terra, temos como objetivo crescer e evoluir moral e espiritualmente. E temos a missão de auxiliar o progresso do próximo. Quando nós dizemos todos, isso é muito forte, porque o marginal, aquele que é ateu, aquele que é agnóstico, aquele que não acredita em nada, está incluído. Um dia, se não nessa reencarnação, mas um dia ele vai se conscientizar pela sua evolução, o que é o espiritualismo, o que são as religiões, e vai então para poder seguir a lei do progresso, que ela não para. O progresso não para. Não pode parar, né? Agora, Adail, qual é o objetivo das religiões? Se a gente começar a anteceder como começou tudo isso, de onde vêm religiões, como elas foram criadas. Há milhões de anos atrás, os homens, quando viviam ainda nas cavernas, que começaram a satisfazer as suas necessidades primárias, eu costumo dizer, descobriu o fogo, e aí ele mudou o cardápio, descobriu o sal, formou a família, os grupos, ele começou a conseguir as melhores físicas para si. Aí ele questionou, e de onde eu venho? Para onde eu vou? Quem criou tudo isto? Ao questionar, ele questionou os céus e criou as religiões. Ele criou as religiões como uma forma de saber que tinha um ser superior que dominava tudo isso. Por não entender ainda todos os fenômenos da natureza na época, ele os chamava de deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Trovão e os deuses protetores, Deus da floresta, Deus da guerra. Adail, eu quero pedir para a gente encerrar com uma mensagem, afinal de contas o tema espiritismo versus espiritualismo é um tema bem extenso, bem profundo, e como nós estamos aqui no programa Diálogo Espírita, porém temos não só espíritas, mas outras religiões também nos assistindo, eu queria que você mandasse a sua mensagem universal para eles. Quando nós falamos de espiritualismo, nós falamos realmente para o universo de religiões que existe. Nós falamos para que todo aquele que pratica uma religião, que aceita a vida pós-morte, seja da forma que a sua religião faça, porque o que nós acreditamos hoje é que as principais religiões do mundo acreditam numa vida pós-morte, cada qual da sua forma, da sua maneira, com a sua cultura. Isso significa espiritualismo. O espiritismo tem os seus princípios básicos, porém jamais deverá tentar impor os seus princípios para com as outras. É obrigação nossa respeitar a todos, fazer como disse o Dalai Lama, a melhor religião é aquela que você faz se sentir bem, é aquela que a sua cultura, a sua família lhe ensinou, porém pratique. Todo aquele que for evangélico, todo aquele que for católico, ou que seja de qualquer religião, continue sendo a sua religião, porém pratique. Hoje em dia no universo existe
um congresso mundial de religiões, que tem como finalidade respeitar todas as religiões, jamais fazer uma única religião. Nós temos uma divergência muito grande de religiões e precisamos aprender a respeitá-lo. A doutrina dos espíritos tem isso como base. Em todos os seus salões, podem e devem ser frequentados por irmãos de qualquer religião, de qualquer princípio, porque lá, a princípio, não é uma religião, é uma doutrina de estudo que segue os princípios de Jesus. Antes de tudo, nós somos cristãos e realmente buscamos praticar o cristianismo. Gandhi, uma vez, quando foi perguntado se ele era cristão, ele simplesmente disse: eu não sou cristão, eu sou crístico, porque enquanto vocês que se dizem cristão falam, eu pratico. Esse é o grande desafio. Enquanto alguns falam que são cristãos, nós trabalhamos para praticar os princípios que o Cristo deixou na Terra, independente da religião de cada um, para abraçar como os irmãos todos aqueles que tenham uma religiosidade, que saibam fazer o bem, que aprendam a amar, a respeitar. Afinal, Jesus não pediu nada de difícil para ninguém. Ele não pediu que a gente escalasse o Monte Everest, ele não pediu que fizesse... Ele só pediu uma coisa: amai-vos. Amai-vos uns aos outros. E quando ele diz uns aos outros, ele está muito expansivo, está aberto a todo ser humano, a todos que somos irmãos, independente do rótulo da religião. Razão porque as religiões têm como base o princípio da ética e chegam até algumas vezes a dizer que a ética torna-se mais importante do que as religiões, porque a ética une e, infelizmente, as religiões separam. As pessoas se separam em castas religiosas. Nós estamos aqui para pedir a todos aqueles que estejam assistindo o nosso programa que reflitam sobre esse pensamento, reflitam sobre a possibilidade de cada vez mais nos unir numa única família, a família universal, numa única religião, a religião do amor, porque foi essa a religião que o Cristo pregou. Adail Arruda, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer receber você aqui. E você já sabe, sábado que vem espero você às 21 horas com mais um programa Diálogo Espírita. Fica com Deus.